Olá, eu sou o professor Marcos Rodrigues, etec.sp.gov.br, e a aula de hoje versa um conteúdo que vem para agregar e atender a demanda das nossas aulas de programação Web 1. Eu compartilharei a tela com os senhores, tá? Compartilhar, tela janela guia, tela cheia, marca aqui tela cheia, compartilhar. Pois bem, compartilhando a tela, eu desenvolverei um exemplo com os senhores, o qual envolve o conceito de @mídia, que é uma propriedade do CSS, considerada aí já tem um certo tempo rodando, e é claro que através dessa propriedade, o que ela atende? Ela atende a questão aí da janela de visualização. Eu compartilho com vocês essa palavra de um conceito que nós vamos discutir ainda nas próximas aulas, chamado, repita comigo, viewport. Viewport é a janela de visualização. E o conceito que nós abordaremos se chama Media Query. Antes de eu ir para o exemplo prático, eu vou aqui pegar como referência o W3School, @mídia. Tem a versão aqui em inglês. Vou colocar aqui a versão traduzida também. Então, aparece muito, pessoal, @mídia, né? Também conhecido como Media Query, aqui no Brasil traduzimos como consulta de mídia, e dá para aplicar em diferentes tipos ou dispositivos, né? Essas Media Queries, elas são utilizadas aí para o viewport, para os dispositivos e a orientação da página, retrato, paisagem, se o dispositivo é tablet ou fone, enfim. Você deve estar se perguntando, professor, eu já ouvi falar dessa palavra viewport. Quando eu estou no VS aqui na ETEC, aparece essa palavrinha no HTML5, que aparece a tag básica, né? Achei. E vocês verão que eu ainda passarei para vocês a estrutura básica do HTML5, que é um doctype que aparece lá no começo. Daí ele tem o cabeçalho com o type, que nós já conhecemos, enfim. Nós temos o body. Esse type está dentro do head. Tá? Sabemos que dentro do type terão referências CSS, pode ser com arquivo externo. Tá? Mas, enfim, isso faz parte da estrutura básica. E dentro desse cabeçalho, você pode ter esse viewport, que é a janela de visualização. Apenas para adiantar um assunto, nós faremos assim. Pegaremos em aula, construiremos o formato em HTML5, salvaremos esse arquivo, subiremos em alguma rede social, como o WhatsApp, por exemplo. Mandarei para vocês esse arquivo contendo essa tag viewport. Posteriormente, tendo essa tag viewport, nós podemos visualizar esse arquivo no nosso WhatsApp, fazendo o download do mesmo. E por que a importância de subir esse arquivo lá no WhatsApp? Que através do viewport, por exemplo, eu vou conseguir mostrar para vocês o comportamento dessa janela de visualização. Ou seja, no PC aqui na ETEC, esse que você está sentado, ele tem um tamanho. No celular, ele tem um outro tamanho. Então, vocês vão perceber que tem uma escala, tá? Então, rapidamente aqui, só para mostrar, para não ficar em branco, estrutura básica HTML5, do que eu estou falando. Não é o cunho dessa aula agora. Tá? Ver se eu acho aqui.
aqui que eu estava falando no início, né? Lá o meta para codificação UTF-8, que ainda nós não abordamos. Exemplo, a tag viewport HTML5. Aqui. É essa tag aqui, ó. Meta, name, igual a viewport, content, largura igual a largura do dispositivo. Não é o conteúdo da aula agora, mas apenas um comentário para que quando for na aula pertinente, a gente discorra esse assunto, tá bom? Vamos para a prática agora, fazer o que a gente precisa. Com o Notepad++ aberto, linguagem HTML, codificação UTF-8 bom. Então, colocarei aqui o cabeçalho, às vezes eu coloco, às vezes não coloco, enfim, para fazer os meus exemplos rápidos aqui. Style que abre, style que fecha. As regras CSS ficarão norteadas aqui. Embaixo eu tenho aqui body que abre, body que fecha. Então está aqui. Cabeçalho, style que abre, style que fecha, body que abre, body que fecha. Então nós vamos ter um comportamento das janelas. Vocês devem ter visto aí no WhatsApp que esses dias, terça-feira, dia 10 de setembro, eu subi um material e eu pedi até, inclusive, aí, que vocês apagassem esse código, porque achei mais interessante esse raciocínio que eu estou fazendo com vocês agora com calma aqui. Tá? Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui o uma propriedade chamada, repita comigo, @media. Tudo que eu abro, eu fecho. Deixar a tela cheia. Eu abri uma chave e vou fechar a chave. O que eu vou explicar aqui? Eu vou dizer o seguinte, que para a mídia, que no caso aqui nos meus exemplos, a mídia ela pode ser um screen, que é uma tela, ou ele pode ser um print, que é uma impressora. Ainda abordaremos essa questão do print, que é impressora. Mas vamos lá para o screen. Eu trabalharei, a princípio, com um tamanho aqui, para que vocês consigam ver as formatações que eu realizarei. Então, por exemplo, eu estou dizendo, então, para a propriedade mídia, que eu vou ter repita comigo, max width de 800 pixels. Então, quando a largura do meu dispositivo, né, no caso a tela, for de 800 pixels, o body vai ter um comportamento. Então, elemento body, tudo que eu abro, eu fecho. E aí, aqui dentro, pessoal, é o seguinte, eu colocarei uma cor de fundo, por exemplo, um verde claro, light green. Eu direi que a fonte, por exemplo, ficará itálico, então fonte, traço, estilo, ficará itálico. Tá? Então, vejam só, definir essa regra. Vou colocar aqui esse cara dentro... Bom, aqui está a regra feita, então. Agora vamos para o body. Já pensando no meu exemplo que eu farei mais adiante, eu abrirei uma tag div e fecharei uma div. Colocarei aqui Nisia. Então, head que abre, head que fecha. Style que abre, style que fecha. Aqui também, @media. O primeiro eu abri e fechei. O elemento body, que quando for nessa situação, também eu abri e fechei. E aqui dentro do body eu tenho uma div. Pois bem, salvarei o exemplo. Área de trabalho. EX1.
esse exemplo aqui, eu abrirei aqui com o Google Chrome. Não parece nada de especial, né? x1.html, não tem title nenhum, né? Nisia. Mas vejamos só, por exemplo, quando eu falava com vocês agora há pouco a respeito da largura do meu dispositivo. Então, quando eu tiver o máximo de 800 pixels, o que vai acontecer? Opa. Ele terá um comportamento diferente essa página. Exemplo, restaurei a janela, já foi suficiente, olha lá. Quando eu restaurei a janela, o fundo ficou verde claro e a fonte ficou itálico. Veja, perdeu a formatação. Por quê? Porque está mais do que 800 pixels. Até 800 pixels, ficou com essa formatação. Procede? Uma outra forma de testar esse cara é estando aqui, segurar a tecla Ctrl e aumentar o zoom da página. Veja, eu tive a formatação do meu body e do meu texto, tá? Lembrando que esse Nisia aqui, ó, ele está dentro de uma div que ainda não aparece no meu exemplo. Pois bem, dando sequência ao nosso exemplo, eu pedirei para que os senhores selecionem da linha 3 até a linha 8, Ctrl C, copia, bota o pauzinho que pisca, bota o pauzinho que pisca, bota o pauzinho que pisca, que pisca, que pisca, bem aqui, ó. Dá 2 enters. 1, 2. Ctrl V, cola. No lugar de 800, nós vamos colocar assim. Quando o meu dispositivo, na largura máxima, estiver a 700, ele vai ter um outro comportamento. Ele vai ser vermelho e não vai ser mais itálico. Vai ser com a decoração do texto, propriedade text decoration. Ela vai ser underline. Veja, então eu tenho uma situação agora de 800 pixels e tenho uma situação para 700 pixels. Vamos ver? Vamos salvar? F5. Olha lá. Por que ele ficou vermelho? Porque com o comportamento, com o máximo sendo 800, ele fica verde claro e itálico. Com 700 pixels, ele fica vermelho e a decoração do texto underline. Então, vamos ver. Se eu dar um Ctrl+, já é suficiente para o meu exemplo. Dando mais, olha lá. Nisia, Ctrl menos, olha o zoom diminuindo, olha o zoom diminuindo. 175%, olha o comportamento. Agora está itálico, tá vendo? Cor do fundo diferente. Faço o convite agora com calma, para que a gente continue esse exemplo. Vocês selecionando esse cara aqui, Ctrl C, copia. Colocando o cursor piscando, bota o pauzinho que pisca, bota o pauzinho que pisca, bota o pauzinho que pisca, que pisca, que pisca, que pisca, que pisca. Bem alto, tá vermelho ali, ó. 2 enters, Ctrl V, cola. Então nós temos aqui 800, 700, vamos pôr uma situação para 600 agora. Então quando ficar 600 agora, eu vou querer que o meu fundo ele fique laranja. O meu fundo do quê? O fundo do body, né? É bem salientado isso. E vou salvar as alterações. Vou atualizar a página, F5. Ctrl+. Tá vendo? Então, trabalhando com o máximo. Não gosto muito de testar pelo zoom, não. Gosto de testar assim, ó. Devagarzinho, ó.
Arrastando, ó, verde, vermelho, laranja, tá? Mas vejam que eu pedi para que vocês trabalhassem com o Max Widget. Mas tem como eu pensar na seguinte situação. Por que esse cara aqui está branco? Porque se a gente observar, eu só trabalhei ó, até 800 pixels, até 700 pixels, até 600 pixels, tem esse comportamento. Mas eu poderia pensar diferente. Ó. Se eu colocar aqui o mínimo possível da minha tela, se ela chegar a 800 pixels, veja, estava max, max, max. Eu vou mudar só o primeiro aqui para mínimo. Por quê? Porque aquele branco me incomoda. Eu vou salvar as alterações. Então, quando eu tiver no mínimo 800 pixels, não o máximo agora, ele já vai ter esse comportamento de verde claro e a fonte itálica. Eu vou atualizar essa página. Olha só, eu não vou ter mais a situação do verde claro agora. Inclusive, se eu diminuir o tamanho... Opa, teve um branco assim. Mínimo. Vou colocar aqui, que não está abrangendo tudo não. Não tinha feito o teste completo. Mínimo. Mínimo. Salvei as alterações. Atualizar. Agora fui pego de surpresa por um outro cenário que eu não esperava. Não é só assim que resolve não, pessoal. Tá? Vamos versar o exemplo aqui. Vamos deixar aqui max. Continuando o raciocínio. Aí a gente analisa com mais calma num outro momento. Então, com o mínimo de 800 pixels, eu não tenho mais essa situação aqui de ficar branco. Tem uma sim. Não sei qual o tamanho da resolução aqui que fica uma brecha, tá? Bom, vamos lá. Dando continuidade. Então, eu tenho aqui uma regra, uma segunda regra e uma terceira regra. Uma que versa com um mínimo de 800 pixels, uma que versa com um max 700 pixels e outra com 600 pixels. Agora, senhores, lembra que eu coloquei no início aqui essa div? Farei uma formatação para ela, como de costume. O elemento div, todas vocês, elementos divs, todas vocês, terão o fundo amarelo. E terão o fundo amarelo. Apenas isso, por enquanto. Tá? Só atualizar. Ah, sim, lembrei. Deixa o exemplo mais bonito. Largura. Opa. Altura. Atualizar F5, né? Aí, para qualquer situação, ó, veja só, vai com calma aí, ó. Olha que bonito ficou, né? Numa situação o texto ficou com uma decoração underline, com a outra ficou itálico, a outra normal, né? Mas, vejam só. Lembra que eu falei no início da aula que nós temos mais tipos de dispositivos? Nós temos o screen e nós temos a impressora. Então, quando a gente está no navegador, por exemplo, você quer imprimir um boleto, alguma coisa do tipo, você segura a tecla Ctrl P. No meu exemplo aqui já saiu bonitinho, mas não é assim que vem geralmente.
eu ensinei para outra turma, por isso que está colorido, e ele vem dessa situação aqui, ó. Vou tirar, daí eu explico o procedimento. Olha lá. Ele vem desse jeito. Simples, né? E se eu vim aqui clicar no imprimir, escolher aqui a área de trabalho, eu vou sobrescrever o arquivo, vou chamar de X. Deseja substituí-lo? Sim, já tinha um exemplo da outra turma. Pronto, ele gerou um PDF, uma impressão, né? Olha lá, saiu um NISA. O que acontece? Existe como você, por exemplo, para impressão, ter um comportamento quando tiver no modo de impressora. Como que é feita essa ideia? Ou seja, eu não quero que saia tudo formatado a minha div, por exemplo. Como é que faz? Eu vou falar assim, o propriedade @media, somente na impressão, tudo que eu abro, eu fecho. Boto o pauzinho que pisca aqui dentro. Div que abre, div que fecha. A formatação da regra. Não é a construção, é a regra. Eu vou roubar esse cara aqui, ó, essas três linhas aqui, e vou dizer o seguinte, ó. Quando eu estiver no modo impressão, ao invés de sair a cor amarelo, eu vou querer que saia uma borda, essa vocês conhecem, um pixel sólido preto. E o tamanho seja 180, um pouco maior. Olha uma diferença visual. Então, somente na impressão, o elemento div. Vou ter essa borda, faltou o ponto e vírgula aqui, né? Com essa largura e com essa altura. Pois bem, mostrarei para vocês agora. O Colete já levou um fundo do Rodrigo ali, que eu escutei. F5. Atualizar, né? Página. Aí eu dou um Ctrl P. Olha só como saiu no modo impressão. Opa. Um pixel sólido preto. Não saiu aqui a formatação do background color e yellow. Aí eu venho aqui em mais definições. Gráficos de plano de fundo, de segundo plano. Obviamente ele saiu verde porque eu disse que o elemento body ele poderia ficar como ele quisesse. E veja que aqui também saiu amarelo, ele está itálico. Mas quando eu desmarco, ó, o modo normal somente de impressão, ele não vem aquela formatação. Tá? Você vem aqui em imprimir, eu posso jogar por cima do X de novo e sobrescrever. Beleza? Ah, Marcos, eu quero que o fundo aqui fique branco quando eu estou imprimindo. Tá bom. Pode ser antes ou pode ser depois. Vou colocar depois, ó. Vai ter que estar aqui dentro. Ó. Tudo que eu abro, eu fecho. Tchac, 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 tchac. E aqui? Tchac, 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 tchac. E agora eu vou fazer o body. Background. Vamos testar? Vamos ganhar tempo no vídeo. Vai, branco. Você pode testar aí. Atualiza a página. Ctrl P. Mais definições. E aí, que beleza, ó. O fundo verde.
E quando eu coloco para imprimir gráficos de segundo plano, não saiu verde aqui mais. Ó. Ele saiu branco. Se eu der imprimir, eu sobrescrever esse arquivo aqui, ó, marcando o X. Vou clicar no salvar, sim. E aí, se eu abrir o arquivo, aí, ó, eu tenho sobreposição. E com isso, senhores, eu termino esse exemplo que eu tinha para discutir para vocês, tá bom? Vou parar de compartilhar a tela. Vou parar a gravação.